Bom, como última parte dessa aula, eu tinha falado para vocês que é possível alocar memória, desalocar, alocar de novo e realocar. E eu vou mostrar agora justamente a realocação de memória. A realocação dinâmica permite que eu redefina o tamanho de um bloco que já foi alocado. Então aqui eu vou utilizar essa realocação dinâmica para poder permitir que o usuário digite um número indefinido de valores armazenados na heap. Então, alguém me perguntou uma vez na aula, né? Falou assim, professor, tem como eu fazer o usuário ir digitando o valor e ele ir alocando automaticamente? Na stack não tem como, né? Se eu fizer, por exemplo, um vetor de double, um array aqui, com 9 posições, por exemplo, né? Esse array sempre vai ter 9. Não tem como eu falar, agora ele vai ter 15, agora ele vai ter 5. Isso não tem como na memória stack, mas tem como na memória heap. Então, o que a gente pode fazer? Criar aqui um valor, né, um ponteiro, né, que eu vou utilizar para guardar o endereço na heap. E eu vou fazer a alocação dele para cada valor que o usuário digitar. Então, o que eu posso, no nosso exemplo aqui, né, a gente pode dizer o seguinte: digite valores, armazenar, e 0 para interromper. De algum jeito eu tenho que o usuário vai ter que indicar que ele não quer mais, né? Então aqui eu vou usar 0, tá? Mas tem que pensar em alguma outra coisa caso necessário. Então eu vou pegar e pedir para ele digitar uma outra variável qualquer. Já que a gente está trabalhando com double, é o double ELD, vou chamar de temp. Tá? Então, vou criar aqui uma variável chamada temp. E ele vai digitar aqui nesse temp. E o que nós vamos fazer? Vamos repetir isso várias vezes. Do scanf while. Enquanto o temp for diferente de 0, ele vai executar esse scanf aqui. Então, quem não está lembrando aqui dessa parte, pausa aí o vídeo, se você quiser pesquisar de novo do while, né? Então, o que ele faz basicamente aqui? Ele entra no do, ele entra nesse... Ele não tem nenhuma condição para fazer a primeira vez esse bloco de código. Por isso que é do while. Então, o while está no final. Então, ele sempre entra no bloco de código a primeira vez, incondicional, faz o scanf, depois ele testa. Temp é diferente de 0? Se for, ele volta no loop. Se não for, ele sai. Então, aqui vamos fazer um /n, e sair. Então, aqui se a gente rodar só isso aqui, então, digite valores armazenais, 0 para interromper. Então, ele vai, se eu for digitando valores aqui, ele vai aceitando. Quando eu digitar 0, ele deveria sair, não saiu. E agora? Eu fiz alguma coisa errada. E não tem ninguém para me ajudar. E agora? Quanto tempo for diferente de 0? Tá certo, tá certo. E ele printf. Estou fazendo um reallocadinho, vamos ver. Só quem sabe faz ao vivo. Ninguém lembra mais disso agora, porque não tem mais esse fera aí na televisão. Reallocadinho. Agora sim, não sei porque eu tinha feito de errado antes, né? Mas agora ele digita, quando eu digito 0 ele sai. Agora beleza. Tá, assustei aqui, falei pronto, né? Só falta não dar certo isso. Então por enquanto ele não está alocando nada, né? Ele está só digitando esse temp aqui e está sobrescrevendo um em cima do outro. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse p, que inicialmente é nulo, e fazer o seguinte, ó, se temp for diferente de 0, eu vou alocar um espaço de memória e armazenar aqui no endereço em P. Só que ao invés de usar malloc, eu vou usar o realloc. O que eu faço? Eu passo para ele o atual que eu tenho, o endereço atual que eu tenho e o tamanho que eu quero. Quanto que eu quero? Um tamanho de double. Um double, nesse caso. Isso aqui, por enquanto, funciona para um valor, né?
Então ele está realocando o tamanho de um double e armazenando. E aí eu posso ir em P, na posição 0, e jogar temp. Isso aqui funciona para uma vez, né? Na primeira vez, porque na primeira vez P não tem nada, tem nulo, não aloquei nada. O usuário digita um valor. Se o usuário digitar um valor diferente de 0, eu vou alocar o tamanho de um double e armazenar temp nesse lugar. Ah, mas não seria... Ao invés não seria assim, professor? É a mesma coisa, tá? P assim, ou é a mesma coisa que eu fazer isso, é a mesma coisa que eu fazer P mais 0, recebe temp, ou P na posição 0, recebe temp. São todos o mesmo, nesse caso tem todos o mesmo efeito. Tá? Ok, então agora funciona para 1. Mas e se eu quero que ele vá realocando? Agora ele alocou 1, depois aloca 2, 3, 4, 5, 6, e ele vai aumentando esse bloco de memória. Então eu tenho que ter uma variável, vou criar aqui uma variável total, recebe 0. Inicialmente eu não tenho 0 valores. E aí, se o usuário digitar algum valor válido, eu incremento total. Então, total era 0, passa a ser 1. Então, o que significa? Eu tenho que realocar vezes total. Agora, para um pouquinho para a gente pensar aqui, né? Como funciona, então, a função realloc? Ela realoca memória na heap, dinamicamente, sempre para o valor de bytes indicado. Então ele vai, ela não vai fazer assim, aloca mais 1 para mim, não. Eu tenho que falar qual é o total final que eu quero. Então se eu tinha 0 e eu quero 1, faço o size of double vezes 1. Se eu tinha 1 e eu quero 5, faço o size of double vezes 5. E assim por diante. Então esse aqui é o valor total que eu quero realocar. Eu posso diminuir também? Posso diminuir também, tá? Tanto aumentar quanto diminuir, tanto faz. Mas aqui vai sempre o valor total que eu quero novo na memória. E eu tenho que passar o endereço atual para que ele possa pegar esse endereço e saber aonde ele vai começar para fazer a realocação dinâmica. Se o endereço for nulo, ele faz um malloc, na verdade. Então, se P for nulo, o realloc é igual a malloc. Então faz. Porque não tem nada alocado. Né? P é nulo, então não tem nada alocado. Então, se ele já sabe, por isso que é legal aqui ter ele nulo. Se eu chamo o realloc com nulo, com P igual a nulo, não tem nada alocado, ele aloca do zero. Se já tem alguma coisa, ele realoca o que já tem. Então isso é importante também. Beleza, então o realloc funciona assim. E agora eu já consigo usar, né, ao invés de usar esse P aqui igual a tempo, eu vou usar P na posição total menos 1. E ele vai receber temp. E aí, se você não entendeu por que é total menos 1, pausa aí e pensa. Olha, se eu tenho, lembrando, né? Eu tenho aqui o P. Se eu tenho o P e ele tem as posições 0, 1, 2, 3, 4, qual é o total? É 5. Então, se o total é 5, tem a posição 0, 1, 2, 3 e 4. Qual é a última posição? A posição é 4, ou seja, total menos 1. Então, essa é a ideia aqui de eu fazer total menos 1. Eu estou alocando, então, um bloco com total doubles. E se eu quero armazenar o novo valor que o usuário digitou na última posição, eu uso total menos 1. E isso aqui já funciona. Já funciona certinho, eu acho que já funciona. E para a gente provar que funciona, vamos fazer um for. Então, vamos exibir aqui os valores que o usuário digitou. Então, valores digitados e armazenados na heap. Então, a gente imprime printf, porcentagem do ponto 4, 5, LD, P na posição I. Aqui não é total, né? Porque agora eu quero exibir todos, não quero exibir só o último. Então eu vou do 0 até menor que total. Depois eu dou uns barra N aqui para ele não ficar feio na tela.
por último, eu tenho que, faltou uma coisa, liberar a memória. Então, vou fazer um free em P. E, como boa prática, jogo nulo também em P. Aqui não faz muita diferença, porque já vai encerrar o programa, mas ok. Então, o que o realloc faz? Se P é igual a nulo, o realloc é um malloc. Se P é diferente de nulo, o realloc é um free seguido de malloc. Então, o que ele faz? É como se ele liberasse a memória anterior e alocasse de novo. Tá? Virtualmente, ele faz isso. Mas sem perder o conteúdo que já estava lá antes. Basicamente é isso. Então, temos aqui nossa sequência de programa. Agora eu estou realocando. A cada vez que o usuário digita um valor, eu realoco o bloco de memória na heap e vou armazenando lá dentro. Então, eu tenho algo super dinâmico para ser armazenado. Para ser armazenado na memória. Então, vamos lá. Ó. 4, 3, 10 menos 90.2, 40.1, 0. E aí deu erro de novo. Ó. Não sei o que eu fiz de errado para isso, mas tudo bem. Vamos lá, a gente tem paciência aqui, né? Então, temp, por que ele está dando diferente de 0 e não está dando certo? Vamos ver. Será que eu tenho que colocar 00 aqui? Ah, coloquei 00, né? Eu acho que tinha que ser, mas não era para ser. Vamos ver. Bom, total mais, está alocando. Temp. Vou imprimir, né? Vou imprimir aqui. Printfs a gente alocou mais double total igual a... Só para ver, né? Se... O que eu estou errando aqui. Para vocês verem que nem sempre, né? As coisas... colocou mais um double. E aí ele travou aí e fez alguma coisa muito louca. Olha só que doido. Já não sei o que aconteceu. Aí, toda vez... Ah! Será que eu fiz o scanf errado? LD aqui, né? Colocou mais um double, total tal. Tempo igual a... pessoal. Tá vendo aqui, ó? Ninguém me avisou. LD confunde, né? Não é long double. LD é long int. Então eu preciso do LF aqui. Eu não sei nem se eu... Será que eu errei no outro programa também? Que eu fiz na outra aula, que eu vou ter que refazer o vídeo. Tomara que não. Não, era inteiro. Tá tudo certo. Alocação dinâmica 2 também. Aqui. Acho que tá tudo certo aqui. Tô revendo. Vocês estão vendo do último vídeo aí, quem não viu. Não, agora sim. Agora é LF, né? É porque eu acho que ele tava fazendo. Então, quando era LD, ele armazenava errado aqui e não dava certo o que eu queria. Então, vamos lá. Agora vai, gente. É isso aí, ó. Pequenos erros, grandes bugs. Então, 1, 2, 3, alocou mais um double. 0.2, alocou um double. Ah, agora tá bonito. 0.1, 0.0. Fechou. Agora, vamos resolver, uma coisa de cada vez. Então, o tempo tá aqui. Alocou. Legal aqui. Vamos tirar essa parada aqui. E eu também errei aqui, não é LD, é LF. E agora sim vai dar tudo certo. Esperemos que sim, né? Essa é a nossa esperança. Então, 12.3, 0.51, 3.1415, 0. menos 10.3, 0. Opa, bonito. Agora sim, ó. Então ele armazenou cada um desses valores aqui de forma independente. Conforme o usuário foi digitando, ele foi alocando memória heap para esses valores aqui. E no fim, eu tenho um array com 5 posições. Mas foi o usuário que definiu isso. Não fui eu que defini antes. Não criei um array lá específico com X elementos. Tá? Eu fui criando isso de maneira a realocar conforme a necessidade do meu programa. Então,
a gente completa aqui as 3 funções principais de alocação dinâmica em C. Malloc, para eu alocar uma vez, free para eu liberar, e realloc, que está sempre, então, faz como se fosse um free e um malloc, mantendo o que eu já tenho ali na memória.